Harold Bloom, um renomado crítico literário, afirmava que Shakespeare não somente retratou, como também inventou a noção de ser humano como o entendemos hoje, com todas as suas complexidades. É na obra de Shakespeare que o indivíduo surge como alguém que pode se reinventar, questionar e evoluir através da própria reflexão e experiência, sem a necessidade de interferência de uma força divina ou do destino impelindo-o para esse objetivo. No primeiro episódio dessa série, nós exploramos a trajetória de vida do autor e vimos panoramicamente como suas peças teatrais se dividem em tragédias, comédias e históricas. Porém, para que possamos melhor aproveitar as leituras que faremos de Shakespeare, é preciso ir além. É necessário mergulhar no contexto histórico em que o autor viveu para compreendermos melhor as influências políticas, sociais, econômicas e filosóficas que permeiam as suas criações. Eu sou Gisele Silva Rumin e no especial Shakespeare desse mês vamos falar um pouco sobre o mundo em que William Shakespeare viveu. Então aproveita a vinheta, busca lá o seu chazinho e volta aqui comigo para essa conversa. E para melhor compreendermos o mundo em que Shakespeare viveu, não podemos deixar de falar da Renascença, um período na história da Europa, aproximadamente entre os séculos XIV e XVII, caracterizado por profundas transformações sociais, culturais e políticas. No renascentismo, há um resgate dos valores cultivados na Antiguidade Clássica, em contraposição ao misticismo e ao dogmatismo religioso do período medieval. A ciência, a racionalidade, o ser humano como centro de todas as coisas tornam-se valores fundamentais para essa nova sociedade em ascensão. Estamos na era das grandes navegações, as cidades e o comércio estão em franco desenvolvimento, os estados nacionais estão se organizando em torno de monarquias fortes e a reforma protestante rompe com a hegemonia da Igreja Católica sobre a vida e o pensamento das pessoas. A Inglaterra, em particular, atinge o apogeu de sua renascença com o reinado da Rainha Elizabeth I, que governou de 1558 a 1603, um período na história inglesa conhecido como a Era Dourada. É preciso recordar que a Inglaterra havia atravessado momentos turbulentos antes da Era Elizabetana. De 1455 a 1485, o país foi palco de uma guerra civil duríssima, a Guerra das Rosas, onde as casas nobres de York e Lancaster se confrontaram em disputa pelo trono inglês. A guerra somente chega ao fim quando Henrique VII, da Casa Tudor, assume o trono, mas a paz é muito breve. Seu sucessor, Henrique VIII, divide novamente o país ao romper com a Igreja Católica, após o Papa negar-se a divorciá-lo de Catarina de Aragão para que ele pudesse se casar com Ana Bolena. Henrique VIII é excomungado e decreta que o rei e não o Papa é o chefe da Igreja da Inglaterra. Com isso, ele lança as bases para a formação da Igreja Anglicana, mas desencadeia um confronto violento entre católicos e protestantes. Elizabeth I, filha de Henrique VIII com Ana Bolena, assume o trono e traz consigo a estabilidade de um governo forte e centralizado. A economia cresce com a expansão marítima e o comércio transatlântico. E no âmbito internacional, há uma trégua nos conflitos com a França e uma vitória importante da Inglaterra nos conflitos com a Espanha. E aí, meus amigos, estão curtindo o episódio? Eu espero que sim e peço que não esqueçam de engajá-lo. Caso estejam nos ouvindo por podcast, compartilhe nas redes sociais e indique a seus amigos. Se estão nos assistindo pelo YouTube, inscrevam-se no canal, deixem uma curtida, um comentário. Essa interação de vocês é fundamental para que possamos melhorar o nosso trabalho e também fortalecer essa comunidade de leitores apaixonados. Com a estabilidade, o orgulho nacional contagia o país. A arte, em especial o teatro e a literatura, florescem e os ideais clássicos renascem.
Esse mundo, meus amigos, é o mundo capturado por William Shakespeare em suas criações. É um mundo em que a política é representada por um governo forte, porém legítimo, que garanta a ordem, a paz e o respeito às leis. O dever está acima da vontade pessoal e a transgressão pode dar ensejo à tragédia, à instabilidade e à guerra. Na peça O Rei Lear, a guerra se instaura após o rei dividir o reino e o seu poder entre suas filhas. Em Macbeth, nós vamos acompanhar a ascensão e queda de um tirano, que começa sua trajetória como um grande herói, mas que por ambição desmedida assassina o rei legítimo e usurpa o trono. São duas tragédias desencadeadas por violação do dever, da ordem, da hierarquia. Esse senso de respeito ao dever, à ordem e à hierarquia não permeia somente a política, está presente também nas relações sociais e principalmente nas familiares. O amor no século XVI e XVII, por exemplo, não é visto como algo bom que deve ser cultivado e buscado acima de todas as coisas. A tragédia de Romeu e Julieta se inicia a partir do momento em que esses dois jovens imaturos colocam sua paixão acima do dever de honrar os pais e a família. E é essa mesma desobediência que se torna a semente para o fim trágico de Desdémona na peça Otelo, o Mouro de Veneza. Desdémona, uma jovem bela e apaixonada que foge de casa para casar-se com Otelo sem as bênçãos de seu pai, Brabâncio. Ao descobrir a desobediência da filha, Brabâncio chega em Otelo e faz um desabafo. Cuidado! Se ela foi capaz de enganar o pai, também será capaz de enganar o marido. E com isso, abriu-se caminho para que as maledicências de Iago sobre o caráter de Desdémona tivesse um terreno fértil em Otelo, que era um homem ciumento e inseguro. No mundo de Shakespeare, a família ideal é aquela constituída respeitando os deveres sociais. O homem é o chefe da família. A mulher deve submissão ao marido da mesma forma que devia submissão ao pai. E o casamento tem por finalidade gerar filhos. Acima de tudo, é preciso entender que Shakespeare retratava o mundo do século XVI. E por mais inovador que esse autor tenha sido, ele ainda assim é um homem de seu tempo. E apesar disso, é possível perceber em alguns momentos de suas obras críticas sutis aos valores de sua época. No Mercador de Veneza, por exemplo, há um icônico monólogo do personagem Shylock, que por muitas vezes foi replicado para atacar o racismo e defender a igualdade. E se trata de um texto produzido numa época onde não se discutia a igualdade. Shakespeare, portanto, não só capturou a essência do seu tempo, como também trouxe nuances do comportamento humano como nenhum outro autor assim o fez, e com isso provocou reflexões que ecoam até hoje. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!